O PIP, Programa de Incentivo à Pesquisa da LIBS, foi inaugurado em 2019 para incentivar a produção científica no Brasil. Queremos parcerias com pesquisadores brasileiros para beneficiar pacientes brasileiros. Através do PIP, queremos apoiar diversos tipos de estudos. E para conhecer o nosso programa, você pode acessar o site do PIP e conferir os critérios para a submissão. O projeto pode ser encaminhado para o e-mail do PIP ou para um dos nossos MSLs. E depois ele será avaliado por um comitê científico interno. 30 segundos. Se o projeto for aprovado, a equipe de pesquisa clínica da LIBS dará todo o suporte necessário. Essa ação reflete nosso compromisso com o sucesso da ciência brasileira. Para conhecerem mais o PIP, acessem o site ou conversem com um dos nossos MSLs. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail pip@libs.com.br. Olá, bem-vindos ao Encontro de Pesquisa Clínica. Nós estamos na 8ª reunião do nosso programa de incentivo à pesquisa clínica da LIBS, que patrocina esses nossos encontros a cada mês. No dia de hoje, nós vamos conversar sobre novas tecnologias, vamos falar sobre novas tecnologias aplicadas à pesquisa clínica. Vamos falar de Big Data, vamos falar de medicina de precisão. E eu queria começar a nossa conversa hoje, além de agradecer a presença de vocês e ao apoio da LIBS, eu queria começar a conversa de hoje falando uma coisa muito interessante. A gente vem falando aqui, construindo esse conhecimento sobre pesquisa clínica ao longo desse ano, e a gente já deixou muito claro, e é muito fácil de ver, o quanto a multidisciplinaridade tem a ver com a pesquisa clínica. Ela não existe sem esse encontro de diferentes áreas trabalhando juntas. E o nosso encontro de hoje, ele é talvez a essência disso, porque além de trazer pessoas de áreas diferentes, são pessoas, inclusive, que vieram de áreas originalmente até, poderia se dizer, mais longe da saúde um pouco. Mas a gente vai ver que é assim que se constrói a nova saúde. A nova saúde precisa desses pensamentos de fora da caixinha, porque do jeito que estava, não ia chegar onde a gente gostaria. Então, para a gente não perder tempo, eu vou chamar o primeiro palestrante de hoje, é o doutor Rodrigo Dinsman. Ele é médico oncologista e diretor do programa de medicina de precisão e Big Data da Oncoclínicas. Ele vai conversar com a gente justamente sobre falar um pouco sobre essa coisa do Big Data e a pesquisa clínica. Rodrigo, bem-vindo, obrigado pela sua participação. Olá, muito obrigado pelo convite. Eu acho que eu posso dar uma breve resumo da minha história para vocês entenderem como oncologista acaba com data science, né? Eu depois de 10 anos trabalhando na assistência, realmente fazendo pesquisa clínica, estudos de fase 2, fase 3, no INCA, aqui no Brasil, e também numa clínica privada, eu acabei vendo a necessidade de partir mais para uma fase de desenvolvimento precoce de fármacos, né, estudos de fase 1. Acabei na Espanha, no Instituto Vall d'Hebron, para fazer, naquele momento, isso era em 2010, a gente estava começando um programa de medicina de precisão com Next Gen Sequencing, e pela primeira vez utilizávamos os resultados para definir qual o melhor tratamento dentro de pesquisa, né, com fármacos inovadores. Na época, saindo da história do EGFR e o HER2, né, que são 2 biomarcadores bem conhecidos em oncologia, partindo para muitos outros, né, assim, agora a gente tem talvez mais de 50 que são utilizados na rotina, né. Então, foi bem nesse início, aí logo depois de 3, 4 anos trabalhando lá com assistência, pesquisa em fase 1, acabei indo para os Estados Unidos para fazer patologia molecular e genômica em laboratórios acadêmicos e também data science, né? Acabei no Silicon Valley fazendo data science porque eu via que era a única maneira de ter impacto realmente era se eu pudesse agregar o dado clínico
a patologia, a genômica, quer dizer, se eu pudesse fazer uma avaliação completa, né, do paciente, na jornada do paciente. Tá? E aí foi quando começou toda essa história do Big Data e tal. E aí eu voltei para a Espanha, fiquei mais 5 anos lá montando um grupo de pesquisa que chama Oncology Data Science. E o que a gente fazia era desenvolver uma coisa que tem muito a ver com Big Data e medicina de precisão, que são Clinical Decision Support System, né? Então, assim, são ferramentas informáticas, né? Informática clínica, que ajudam os médicos para tomar decisões, que nesse caso foco decisões terapêuticas, né? Qual o melhor tratamento para o paciente, né? E isso tem a ver com não só com a genômica do tumor, que é onde a gente começou, mas cada vez mais a integração com os dados clínicos, a experiência prévia do centro, a disponibilidade de estudos clínicos para fazer um matching, né, de um paciente com um estudo clínico, ou seja, utilizar informática clínica e a estruturação do dado todo ao redor da saúde para desenvolver ferramentas que o médico e a equipe médica em geral, eles conseguem realmente ver o impacto, né, desse esforço extra, né, que tem a ver com coletar os dados de maneira mais estruturada possível. Então, eu acho que essa é uma maneira da gente, né, realmente materializar, né, e trazer para o dia a dia do médico o Big Data, né, através desses sistemas informáticos de suporte à decisão terapêutica, tá? Então, depois disso, eu voltei recentemente para o Brasil e a Oncoclínicas tem investido realmente pesado em Big Data e medicina de precisão, com laboratórios unificando tudo, e eu estou aqui coordenando como uma parte realmente diretor médico, né? Eu tenho 2 slides que talvez eu pudesse compartilhar, que isso pode ajudar um pouco a discussão. Vou levar 5 minutos e aí eu já passo a bola para o seguinte palestrante. Vamos ver aqui. Por favor, só confirmar que vocês estão vendo a minha tela. Eu acho que sim, né? Ok. Então, aqui, como eu vejo, né, o Big Data em saúde, tá? Então, assim, não é do nada, assim, que a gente começa a recuperar dados e a gente é capaz de gerar insights, né? Então, assim, é todo um processo que tem que ser feito, muito investimento em infraestrutura, realmente acreditar, né? Hospitais que agora têm um andar inteiro só para infraestrutura, só de engenheiros de dados, de engenheiros de software, né? Assim, um andar inteiro de gente fazendo isso não é o subsolo, que é o mesmo cara que vem arrumar a impressora que estragou, que faz informática clínica, ou seja, não é a mesma criatura. Então, assim, primeiro é assim, investimento real, assim, e acreditar que isso vai fazer a diferença, porque, sem dúvida, vai ser crítico no futuro, né? Então, a primeira etapa é acreditar que isso vale a pena, né? E botar para funcionar uma estrutura de integração de dados, né? Então, assim, aqui eu dou um exemplo do que a maioria dos hospitais que tratam pacientes na rotina poderia ter, né? Na primeira etapa, se tu vê a primeira coluna, tem a ver com a racionalização do dado. O que é isso? É integrar, pois, a história eletrônica no mais estruturada possível, com os biomarcadores que tu faz na rotina, né? Então, assim, nesse momento, é estrutura, auditoria, limpeza, estandardizar, para ter integridade dos dados, né? É muito importante a integridade. Tenho certeza que o dado que chega, ele é o mais completo possível, o mais limpo possível e a melhor qualidade possível. Nesse momento, é muito descritivo, né? Eu vejo os padrões que eu tenho dentro da minha clínica, dentro do meu hospital e tal. E ele é crítico para a tomada de decisões a nível de negócio, né? Para entender como é que o comportamento de pacientes que acabam chegando, né? Inclusive o desfecho do teu tratamento, tá?
A segunda etapa é que tu começa a enriquecer com dados que são as coisas que agora são hot, né? Uma história eletrônica mais estruturada, genômica, patologia digital, imagem, tecnologia digital para pacientes, mobile health, os reports, quer dizer, os desfechos por paciente, quer dizer, o paciente avaliando o benefício das intervenções e não apenas a equipe médica, né? Isso tem muito a ver com integração de dados, manipular os dados, criar uma reputação para fazer pesquisa com os dados, tá? Essa segunda etapa é uma etapa muito diagnóstica, né? De gerar ideias, começar a gerar ideias, né? E colaborar com diferentes parceiros, indústria, inovar, trazer startups para o teu hospital que vão fazer, por exemplo, mobile health, porque tu não tem capacidade de fazer tudo isso sozinho, né? Esse é o momento de colaboração e inovação em conjunto. E a terceira etapa é quando a gente já começa a utilizar o dado para ser mais preditivo ou até prescritivo, né? Em função da análise desses dados, eu acabo dando recomendações, eu posso predizer o que vai acontecer com o paciente. Essa é a etapa da inteligência, onde a gente faz machine learning, onde até a gente pode elevar a categoria do dado para uma categoria regulatória, né? Aqui é realmente outro contexto, né? Assim, poucos grupos são capazes de chegar nessa terceira etapa, né? Que é onde vai, no futuro, fazer toda a diferença, a gente montar a estrutura, a infraestrutura, começar a manipular dados novos de saúde, né? Tudo isso dentro de um contexto com compliance, com privacidade, dentro dos estándares éticos legais, tá? E finalmente, dizer que o que eu mais trabalho é o real world data, né? O dado do mundo real. Big Data, para mim, é o dado do mundo real. É o dado de acesso a tratamentos, é o dado de benefício que os tratamentos no mundo real podem trazer, tá? Então, assim, de uma maneira bem simples, né? A gente bota em diferentes categorias, né? O dado esse, Big Data, para pesquisa, né? Ele pode gerar ideias, primeiro caracterizar coisas que não estão indo bem na tua rotina, pacientes que não estão indo bem com o tratamento, identificar uma necessidade, né, descobrir marcadores e ajudar a indústria, os parceiros, numa estratégia de desenvolvimento de um fármaco ou de um device, né? A gente pode colaborar também numa fase mais final, ou seja, com dados do mundo real, a gente é capaz de desenhar melhor os ensaios clínicos, avaliar se eles são factíveis, acelerar a execução de ensaios clínicos, identificar pacientes para ensaios clínicos e recomendar ensaios clínicos para os pacientes, né? E avaliar a efetividade no mundo real. E até depois que o fármaco já está sendo comercializado, ele ajuda a dar, na verdade, até mecanismos de financiar o uso de fármaco relacionado ao valor, né, que ele realmente aporta para os pacientes, entender algumas agências regulatórias, Estados Unidos isso já é rotina, pedem que complemente os dados do ensaio clínico com dados do mundo real. Então, tudo isso a gente consegue fazer quando tem uma estrutura e uma coleta de dados mais estruturada possível, né? Sempre pensando em colaborações a nível de pesquisa. Tá? Então, é isso. Eu acho que agora eu paro de compartilhar a tela. E a ideia era basicamente colocar assim, em contexto assim, né, das discussões que eu sei que vão seguir, né, com exemplos muito práticos, né, de inteligência artificial, exemplos de aplicativos móveis para pacientes, né? Então, tudo isso é parte de um grande contexto de Big Data que a gente tem que ter na cabeça, né? Eu acho que é isso. Seguimos? Seguimos. Obrigado, Rodrigo. Eu acho que isso encaminha diretamente para o nosso próximo palestrante, que é o doutor Alexandre Chiavegato, que é professor livre-docente da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele trabalha justamente com inteligência artificial e machine learning,
Porque o que o Rodrigo contou para a gente agora, Alexandre, é que é o seguinte, ele consegue coletar um mundo de dados, né? Uma quantidade de dados que é inviável ser trabalhada pelo ser humano. Acho que esse sempre foi a grande barreira, o grande desafio, vamos dizer assim, da utilização do Big Data. E eu acho que você tem a resposta para a gente, né? Bom, obrigado pela apresentação. De fato, então, a gente ainda na segunda fase, né? Como o Rodrigo mencionou, então a gente tem muitos dados. O que a gente faz com esses dados? A gente tem que tirar valor desses dados, né? Esses dados parados, guardados no hospital, na nuvem, eles não têm valor em si. Tá? O que tem valor é você tirar a informação relevante desses dados, você conseguir utilizar esses dados que você está guardando, esse Big Data, para melhorar, né, no caso da saúde, para melhorar decisões. Então, eu trabalho exatamente com essa área que tira valor dos dados, né, a área conhecida como inteligência artificial, ou a área que domina hoje a inteligência artificial, que é machine learning. Eu vou falar um pouco sobre isso, o tipo de pesquisas que têm sido realizadas na área da saúde. Só queria começar tocando nessa questão do hype da área de inteligência artificial. Né? Então, a gente ouve falar muito hoje de inteligência artificial, e as pessoas ficam se perguntando, né, por que hoje? Por que, de repente, a gente ouve falar tanto de inteligência artificial, né? Antes a gente ouvia falar de um filme aqui, uma série ali, hoje está na mídia todos os dias essa questão de inteligência artificial, e as pessoas estão se perguntando, né, se isso daí não é um hype. Então, eu gosto sempre de começar deixando claro que não é um hype, né? Então, por que estamos ouvindo tanto falar de inteligência artificial? Por causa dos avanços científicos da área de inteligência artificial. Aí, por que tem ocorrido avanços científicos agora e não há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás? É por causa de 3 grandes fatores. Então, em primeiro lugar, como o Rodrigo mencionou, a questão do Big Data. Então, precisamos desses dados para treinar os algoritmos para tomarem decisões inteligentes. Então, os algoritmos, eles não sabem o que é uma vida, eles não sabem o que é o ser humano, eles não sabem o que é uma doença. Então, cada vez que eles vão aprendendo a tomar uma decisão inteligente, eles estão aprendendo o mundo zero. Então, eles precisam de muitos exemplos para tomarem decisões inteligentes, e aí eles precisam do Big Data. Então, em primeiro lugar, Big Data. Em segundo lugar, avanços computacionais. Né? Então, os algoritmos, eles consomem muita capacidade computacional, mas à medida que os computadores vão ficando mais rápidos, vão ficando melhores, os algoritmos eles vão ficando mais rápidos e eles conseguem aprender as decisões mais rapidamente. Em terceiro lugar, o próprio desenvolvimento técnico da área. Então, à medida que mais pessoas vão entrando na área de inteligência artificial, vão aparecendo avanços técnicos, melhores algoritmos, melhores técnicas, né, pequenos ajustes, novas ideias. Então, por causa desses 3 fatores, né, então, Big Data, capacidade computacional e avanços técnicos, é por isso que a gente tem ouvido falar tanto de machine learning, de inteligência artificial nos últimos anos. E a boa notícia é que nenhuma dessas 3 áreas vai parar de crescer. Então, estamos coletando muitos dados e vamos coletar cada vez mais dados das pessoas. Os computadores vão continuar melhorando a sua capacidade e muitas pessoas estão entrando para a área, então novas técnicas vêm aí. Então, esse crescimento exponencial não vai parar de acontecer. Então, só para deixar isso claro, o motivo desse crescimento recente. Então, o que seria, então, inteligência artificial? De uma forma bem simples, né? Inteligência artificial, máquinas tomando decisões inteligentes a partir de dados. Desculpa, máquinas tomando decisões inteligentes, tá? Isso daí é inteligência artificial. Então, máquinas de qualquer forma que conseguir tomar decisões inteligentes, isso é inteligência artificial. E onde é que entra machine learning nessa história? Né? Como eu mencionei, hoje machine learning é quase um sinônimo de inteligência artificial, né? Quase a mesma coisa hoje em dia. Então, qual que é a diferença de inteligência artificial para machine learning? Então, você pode ter máquinas tomando decisões inteligentes a partir de regras estabelecidas por humanos. Tá? Então, você insere no computador, na máquina, as regras para ela tomar uma decisão inteligente. E a máquina vai seguindo essas regras e toma uma decisão inteligente. Qual que é o problema disso? É que o mundo é muito complexo. Né? Envolve muitos detalhes, muitas nuances, que um ser humano, às vezes, não consegue explicar. Né? E a gente é muito ruim de explicar decisões inteligentes. Eu costumo usar o exemplo de diferenciar um hipopótamo de um rinoceronte. A gente acha que a gente consegue
explicar por que um animal, quando a gente olha, a gente sabe que é um rinoceronte, e quando a gente olha para o hipopótamo, a gente sabe que é um hipopótamo. Mas a gente não consegue explicar direito. Então, o rinoceronte tem chifre. Pode tirar o chifre ali, a gente bate o olho, a gente sabe que é um rinoceronte. O rinoceronte porque é cinzento. Pode botar em laranja ali, a gente bate o olho, a gente sabe que é um rinoceronte. Por quê? Porque a gente criou regras complexas, inteligentes na nossa cabeça, que a gente não consegue explicar direito. E aí entra machine learning. Então, machine learning são máquinas aprendendo a tomar decisões inteligentes, mas a partir de exemplos, a partir de dados. Então, o algoritmo ele vai à máquina via exemplos. Por exemplo, você insere no computador milhares de exemplos de pacientes, que uma parte deles teve um infarto no ano seguinte e uma parte não teve. O algoritmo ele vai aprendendo as interações complexas de fatores que levam um paciente a ter infarto e outro a não ter infarto. E aí você traz um novo dado, por exemplo, do seu João, que chegou hoje no hospital, e o algoritmo que já aprendeu as regras com os dados, ele consegue te falar, pelo que eu aprendi com os dados, dessa vasta quantidade de dados, o seu João, quais características, ele tem, por exemplo, uma probabilidade de 93% de ter um infarto no próximo ano. Então, o algoritmo ele aprendeu as regras e aprendeu as nuances e as complexidades de fatores. E por que é tão interessante machine learning na área da saúde? Porque nenhuma área é tão difícil quanto a área da saúde. Nenhuma área envolve tantos fatores que interagem de uma forma complexa que nem na área da saúde. Então, ninguém vai a óbito ou desenvolve uma doença grave por causa de um único fator totalmente independente dos outros. Isso não acontece. Então, ninguém vai a óbito só porque é sedentário. Ninguém vai a óbito só porque se alimenta mal. É uma interação complexa de todos os fatores demográficos, socioeconômicos, presença de doenças, ambientais, genéticos, históricos, que interagem de uma forma complexa, levando aos problemas graves de saúde. E machine learning é ótimo exatamente para isso. Para entender essa complexidade de fatores que levam a uma decisão inteligente, uma decisão difícil e inteligente. Então, o nosso laboratório, que é o LabNaps, que é o Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP, nós envolvemos algoritmos principalmente para diagnóstico e prognóstico de doenças. Então, em breve, os médicos vão ter no seu prontuário eletrônico uma possibilidade de solicitar um auxílio ao algoritmo. Por exemplo, o seu João aqui na minha frente, qual a probabilidade de ele ter um AVC em 5 anos? O médico vai lá e vai conseguir solicitar isso para um algoritmo que já aprendeu com milhares e milhares de pacientes e vai conseguir dar um resultado para uma coisa fácil, para uma coisa comum, não fácil, mas comum, e também para doenças raras, e para diagnósticos e prognósticos muito mais difíceis. Então, nós trabalhamos exatamente com isso, e agora com Covid, obviamente, todo mundo trabalhando com Covid. Temos envolvido artigos de diagnóstico e prognóstico de Covid-19, e formamos uma rede, que é a rede IACOV-BR, a inteligência artificial para Covid-19 no Brasil, que tem obtido resultados muito interessantes e pioneiros aí no mundo. Então, no ano passado, a gente foi o primeiro grupo no mundo a descobrir que só com dados de sexo, idade e hemograma, a gente já conseguia predizer muito bem se esse paciente tinha Covid ou se tinha alguma outra doença parecida, com sintomas parecidos. E desde então, esses resultados foram validados e confirmados em vários países do mundo com amostras totalmente diferentes das nossas. E temos um artigo recente também de prognóstico, a gente mostra que os algoritmos conseguem, dado que o paciente tem Covid, é diagnosticado com Covid, via RT-PCR, que é o padrão ouro, os algoritmos conseguem dar uma probabilidade desse paciente ir a óbito, precisar de ventilação mecânica ou ir para UTI. E a gente mostra que com dados novos, que ele nunca tinha visto antes, ele consegue ir falando o que vai acontecer e ele acerta bastante. Esse conjunto de algoritmos. Então, temos aí um potencial enorme de melhorar decisões nessa área mais difícil de todas, que é a área da saúde. E, então, complementando aqui o que o Rodrigo mencionou, então, temos muitos dados. O que a gente faz com os dados? Vamos tirar a decisão inteligente dos dados. E o interessante de machine learning é que não está preso a nada.
Então, nós não estamos presos a nenhuma técnica específica, a nenhuma estratégia. As técnicas que a gente usa hoje são aquelas que funcionam melhor, tiram melhores decisões dos dados. Mas, à medida que vão aparecer novos algoritmos, isso, para nós, vira machine learning. Então, isso é uma certeza de que machine learning não vai ser substituído por nada. Tudo que vier que tome melhores decisões do que as técnicas que a gente tem hoje, isso para nós vira machine learning. Então, é uma certeza que vale a pena o investimento na área, vale a pena estudarem a área, porque a área, devido aos 3 fatores e devido a essa abertura na área, ela só tende a crescer nos próximos anos. Muito obrigado, Alexandre. Eu acho que isso é... Bom, isso não dizer que isso é futuro, que isso é realidade. A gente fica falando que isso é o futuro há tanto tempo, que não é o futuro, já chegou faz tempo. Quando a gente começou a falar, já era a realidade, né? Eu estava aqui lembrando, como eu sou mais velho, fica mais fácil lembrar de coisa antiga, né? Então, uma ideia, essa história poucos conhecem, talvez, em 1989, eu estava no CTI do Hospital Andaraí, no Rio de Janeiro. Eu era residente lá. Tinha acabado de entrar na residência. E foi desenvolvido um projeto junto com a DataPrev para a gente tentar coletar os dados dentro da terapia intensiva, que é uma área da medicina que tem uma quantidade de dados e parâmetros absurdo para cada paciente, e que aquilo reflete... a gente tinha a sensação, né, de que aquele monte de luzinha e númerozinho que piscava no monitor tinha alguma coisa que a gente tinha que extrair dali, a mais do que ficar olhando para aqueles números. E a gente tentou desenvolver, junto com a DataPrev, um projeto desse tipo. E você vê que, qual era a ideia? A ideia era o seguinte, o futuro com relação ao machine learning é que a gente sabia qual era o problema do plantão do médico à noite. É que o médico da rotina não estava lá. E o médico da rotina era o cara que já tinha visto mais aquelas coisas acontecerem. E a gente não estava com ele à mão para ajudar a decisão que eu tinha que tomar num paciente grave no meio da madrugada. Então, qual a ideia? A ideia era coletar tantos dados, que chegasse a um ponto em que pudesse usar a experiência acumulada dos colegas mais velhos. Quer dizer, como essa coisa vem caminhando, está falando, volto a dizer, 1989, né? O computador que a gente usava não vale nem a pena mostrar, que vai dar risada para todo mundo, né? Um negócio era daqueles que ficava quase que na sala do lado, de tão grande que era. E a gente, se botasse dentro do CTI, tinha que tirar um doente para poder ter espaço, tinha que usar um leito para poder botar a máquina toda. Mas é isso, quer dizer, isso eu acho que em oncologia e pesquisa clínica a gente vai conversar mais um pouco. Tem umas coisas que eu queria ouvir de vocês ainda. Agora eu vou trazer para a conversa o Lorenzo Cartolano, que é o CEO fundador da WeCancer, que também vai conectar justamente com a fala que o Rodrigo começou no início, ou seja, quem é que, no final das contas, para quem que a gente está trabalhando, para quem que a gente está estudando, para quem que a gente está desenvolvendo produtos novos, que é para os pacientes, né? E como é que tudo isso e a tecnologia pode ser utilizada, e principalmente a participação do paciente em vida real, fazendo esse retorno que o Rodrigo colocou no primeiro slide dele, trazendo os dados de vida real a partir das experiências do paciente. Então, a bola está contigo, Lorenzo. Boa noite, pessoal. Obrigado, Luiz, pela introdução. Eu trouxe uma rápida apresentação. Começo falando institucionalmente da WeCancer, como é que a nossa empresa foi fundada. E é interessante, né? Meu sócio e eu perdemos as nossas mães lá atrás, em 2014, câncer de mama, ovário e pâncreas. E interessante, a gente acompanhou elas muito de pertinho e nos doía muito a falta do monitoramento remoto, né? Ou a extensão do cuidado ou da assistência para fora das paredes dos hospitais. E nenhum dos dois oncologistas, né? Somos filhos de pacientes, eu sou administrador de formação, meu sócio é biotecnólogo, e a gente se debruçou em literatura e chegamos a um conceito, até então pouco explorado, oncologia clínica, Patient Reported Outcomes,
E a gente acabou botando uma primeira versão de um software muito simples de identificação e de frequência e intensidade de eventos adversos. Ninguém acreditava muito no que a gente fazia, mas foi interessante que 7 meses depois da primeira versão do software ir ao ar, o Dr. Ethan Bash, um americano, apresentou na plenária da ASCO, o maior congresso de oncologia do mundo, um estudo muito interessante, usando uma tecnologia muito parecida com a nossa, e uma equipe multidisciplinar especializada em oncologia, dedicada ao outpatient, que atingiu resultados fantásticos. 5 meses de aumento em sobrevida, ou 5 meses de média em aumento em sobrevida, com 31% de aumento em qualidade de vida. E aquilo, logicamente, foi um super milestone para a gente. As oportunidades, na época, eram, por mais que não tão explícitas, né, a gente já entendia que a gente conseguiria reduzir o que hoje muito se fala, né, hospitalizações desnecessárias, mas também as hospitalizações que são, de fato, necessárias, e com isso, redução de custo desdobrando no ecossistema inteiro, né? E claro, se a gente garante maior cuidado, né, e acolhimento, a gente, teoricamente, consegue maior adesão ao tratamento e, com isso, desfechos clínicos desejáveis. Então, a gente começou com uma tecnologia muito simples, que nem eu comentei, monitorando eventos adversos e automatizando alguns alertas para as equipes de saúde. Claro, a gente desenvolveu bastante em cima disso, hoje já é uma ferramenta bastante robusta para a coordenação de cuidado. Em 2019, a gente entendeu que faria todo sentido do mundo ter uma equipe própria, uma equipe multidisciplinar, especializada em oncologia, com boa experiência hospitalar, para que a gente conseguisse começar a desenvolver os nossos próprios protocolos de assistência remota. E claro, né, de lá para cá, testando com a nossa amostra aqui de pacientes, a gente tem um banco de dados bastante interessante de evidências de mundo real, que hoje a gente já vê sendo usado pelas nossas instituições parceiras para a melhoria dos seus próprios fluxos de trabalho e experiência do paciente. Então, o eCancer é uma solução de monitoramento remoto para pacientes com câncer. A gente tem um aplicativo mobile para pacientes e cuidadores e um dashboard gestor para as equipes de saúde. Então, na ponta do paciente, né, a gente tem algumas features relacionadas à organização da jornada, desde controle de medicamentos, a agendamentos, um diário de gratidão, fitness trackers e tudo mais. Em seguida, claro, né, todo o core, que é o controle de eventos adversos, um hub de conteúdo qualificado, que a gente apelida carinhosamente de Cancerpedia, e, por último, um canal de comunicação formal com os pacientes, claro, sempre textos e imagens. Tá? E do outro lado, claro, né, uma interface para as equipes de saúde, seja do próprio centro de tratamento ou da eCancer, interagirem com esse paciente e agirem proativamente em cima de cada caso. Então, a gente acabou montando um modelo de negócios que era, ou ainda é, muito baseado em hospitais, clínicas e algumas farmacêuticas com seus programas de suporte a paciente. E com essa turma toda, a gente acabou chegando recém chegamos ao paciente número 1800. A gente tem um review muito interessante, tanto nas lojas da Apple quanto do Google, e um índice de usabilidade bastante interessante para o que a gente se propõe a estudar, né? A gente começou estudando aquisição, depois a gente passa para estudos mais profundos de retenção e como é que a gente consegue reter os pacientes não em 2, 4 semanas, mas sim em 90, 180 dias. Né? E como é natural de todo empreendedor no segmento de tecnologia,
para onde é que a gente vai, né? Quais são as principais avenidas de crescimento daqui para frente? A gente se mantém em digital therapies ou, né, quais são as próximas fronteiras? E medindo proxies, né, de private equity, de venture capital, M&A, mundo afora. Hoje existem 3 segmentos que são muito interessantes, especificamente em oncologia. O primeiro são as terapias digitais, seguida data science, e por último os clinical trials, né? E alguns anos atrás, um grande amigo acabou me chamando a atenção para esse mercado, embora a gente entendesse desde o início, né, que a prática do monitoramento remoto em oncologia vinha dos estudos clínicos, né, a gente estava basicamente replicando no ambulatório, a gente ainda não entendia quais seriam as oportunidades para a gente como eCancer nesse segmento, né? A gente entendia que existiam alguns desafios, né, custo, complexidade dos estudos, qual é a relevância desses estudos para os pacientes e, claro, como é que operacionaliza estudos grandes em países subdesenvolvidos. E algumas tendências claras, né, para o mercado de saúde e também aqui em trials, né, a entrada de digital health, o desenvolvimento da ciência de dados, que nem o Alexandre acabou de comentar, e claro, né, os wearables sendo cada vez mais utilizados, a IoT entra aqui também, né, internet das coisas, e agora com a pandemia é muito interessante que a gente percebe que o modelo de trial virtual, derrubando barreira geográfica para aquisição de paciente, ou até siteless trials, isso acelerou muito, né? Então, assim, quando a gente aprofunda, e isso a gente viu alguns anos atrás, esses números podem até estar um pouco desatualizados, mas era um mercado muito grande, e aí todo empreendedor gosta de um mercado endereçável grande, né, e ineficiência, né. O primeiro dado, eu lembro, a primeira vez que eu li, a reação, né, 12% dos programas de desenvolvimento de novos fármacos tiveram resultados positivos, né. 80% dos estudos não se concluem no prazo, os índices de retenção também, em grande escala, não são alcançados, um índice de dropout alto, né, e participação baixa da comunidade oncológica global, digo, de pacientes. Então, isso é interessante, né, para nós empreendedores, um mercado endereçável grande e altos custos e ineficiências é a receita preferida do pessoal de venture capital, né. Então, o mercado de capitais tem cada vez olhado com melhores olhos para esse segmento específico, né. O mercado de trials virtuais ou digitais quase que dobra, né, de 2018 até 2022, e a gente vê empresas como a Medable, como a Relay Therapeutics, como a Tempus, né, que estão em 3 segmentos diferentes, então desde empresas essencialmente de informação até clinical trials, passando por drug discovery, levantando grandes somas de capital para se digitalizarem, né, ou digitalizarem esse ambiente da pesquisa e entregarem soluções cada vez mais poderosas e relevantes para o ecossistema de saúde e que consigam engajar cada vez mais os pacientes. Então, claro, né, a digitalização grande, na maior parte das vezes, traz eficiência, traz melhores insights, né, mais inteligência, e aqui, né, no cenário ou no segmento de trials, melhores desfechos, tá? As oportunidades são várias, né, desde datasets mais ricos, que nem o Dienstmann estava falando no início da nossa sessão,
até tracking desses estudos em tempo real. Né, imagina um trial sem o site monitoring presencial, né, e até potencialmente diminuir o tempo de desenvolvimento desses fármacos. Mas, claro, existem riscos. Né? Eu, particularmente, gosto dos dois, do segundo e do terceiro. A gente entende que ainda existe uma resistência à tecnologia em vários segmentos. Saúde é um deles. Claro que essa visão está cada vez mais normal com a pandemia, mas ainda existe. E, por último, o que os americanos chamam de pilotitis, né? A gente não consegue evoluir para além de um estágio de piloto. Né? Então, olha, vamos começar pequeno, claro, esse é o conceito, né, de inovação, a gente começa pequeno, testa rápido, erra rápido, corrige e implementa, né, os nossos aprendizados, mas existe uma dificuldade ainda de alcançar a escala que o mercado tanto espera. E aqui na WeCancer é interessante, eu montei esse último slide aqui tentando juntar, né, um pouquinho do que o Dienstmann falou com que a WeCancer pode contribuir e, por fim, o Alexandre fazendo sentido dessa inteligência toda e devolvendo valor para a cadeia. Né? Então, desde um hospital fazendo aquisição de pacientes com trial virtual, né, ou contribuindo com dados clínicos, a WeCancer capturando evidências de mundo real, então desde dados de sintomas a medicamentos, eventos adversos e todo o componente comportamental que é tão importante, e a gente junta isso tudo, né, e num dataset bastante rico, que a gente consegue, no futuro, né, não muito distante, quem sabe, ter um índice de risco de hospitalização ou de internação para esse conjunto de pacientes. Tá? É muito interessante, né, que hoje a gente tem projetos aqui de pesquisa, paciente de câncer de mama, integrando os patient reported outcomes aos patient measured outcomes, integrando os wearables, automatizando coleta de informação e incentivando o engajamento dos pacientes, até projetos medindo disparidade econômica para tratamento e diagnóstico de câncer de próstata. Então, claro que a gente olha o futuro com muito bons olhos, né? A oncologia individualizada, o estudo comportamental do paciente ao longo da jornada contra o câncer é muito importante para que a gente consiga antecipar certas demandas e assim, né, garantir maior qualidade de vida, melhor assistência e começar a ter controle sobre desfecho, que a gente sabe muito bem que ainda é um grande desafio em muitas áreas do mundo. Passo a bola para você, Luiz. Valeu, obrigado, Lorenzo. Bom, agora estamos de volta aqui, todo mundo junto para conversar um pouquinho sobre essas ideias. Bom, eu de cara quero trazer uma coisa. Toda vez que a gente fala de Big Data, eu assisti uma apresentação, não foi da área de oncologia, mas eu acho que provavelmente vocês sabem disso, foi a apresentação no American College of Cardiology de 19, né, do Apple Watch Heart Study, ou seja, foi um estudo apresentado no Congresso Americano de Cardiologia de uma pesquisa clínica onde o recrutamento foi virtual, onde se utilizava um wearable, que era um relógio, um smartwatch, né, pesquisando a ocorrência de fibrilação atrial. Primeiro, o que chocou todo mundo foi os caras assumirem que o recrutamento foi virtual. A gente não tinha a menor ideia de quem eram. Aquela coisa que a gente tem, aquela visão tradicional do pesquisador sentado na frente do paciente, relação médico-paciente, aquela coisa toda. Eu falei assim, peraí, como é que os caras chamaram... E aí veio um número, que aí assombrou todo mundo.
419 mil participantes recrutados em 8 meses. Aí a casa caiu, né? Foi um Deus nos acuda no ACC, no Congresso, só se falava disso, o resto era interessante, mas, enfim, ficou meio perdido no resto do Congresso, só se falou do Apple Watch Heart Study. Então, eu queria, integrando vocês todos, queria perguntar para o Alexandre, você já tem alguma experiência, por exemplo, de utilização de apps como o do Lorenzo, e Rodrigo também, para poder fazer pesquisa clínica no Brasil? Ótimo, sim. Estamos, na verdade, né, por coincidência, finalizando essa semana o nosso aplicativo que chama Randomia, onde nós vamos começar os testes com Covid, mas a nossa ideia é irmos avançando em outras doenças, onde a nossa ideia é fazer estudos clínicos randomizados de inteligência artificial. Então, inteligência artificial, ela não é uma intervenção, mas eu costumo usar o exemplo do Waze, né, que a gente usa o Waze, o aplicativo de trânsito, né, que ele não nos obriga a virar à esquerda, não me obriga a virar à direita, mas como ele funciona, né, eu sei que ele funciona, se ele me fala para virar à esquerda, eu vou acabar virando à esquerda. Então, por mais que machine learning, inteligência artificial, não obrigue ninguém a fazer nada, à medida que os médicos forem vendo que funciona, que toma decisões inteligentes, esse auxílio vai acabar virando a intervenção. Então, a gente está lidando com a inteligência artificial como se fosse uma intervenção. Então, para uma intervenção, precisa de um estudo clínico randomizado. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos sortear alguns médicos para receberem o resultado do algoritmo e alguns médicos para não receberem esse resultado. Por exemplo, no caso de Covid, então, alguns médicos vão saber a probabilidade desse paciente na frente dele acabar na UTI daqui a uma semana, e os outros médicos que forem sorteados para não receber, vão receber orientações gerais sobre tratamento de Covid. E a nossa expectativa é, vamos acompanhar esses dois grupos de pacientes, para saber se nesse grupo que o médico soube a gravidade desse paciente, né, segundo o algoritmo de inteligência artificial, ou seja, esse paciente tem uma probabilidade de 91% de parar na UTI daqui a uma semana. Será que isso muda a conduta clínica suficiente desse médico para evitar que esse paciente acabe na UTI daqui a uma semana? Tá? Então, a gente vai tratar mesmo como um estudo duplo cego, clínico randomizado, onde alguns médicos vão receber e alguns não vão receber. O paciente, obviamente, não vai saber essa informação, só o médico, né, que tem que saber, né, esse resultado. E aí a gente vai começar a ver para que machine learning. A nossa expectativa é que, como ele funciona na teoria, né, vamos ver se na prática isso tem um efeito. Por quê? Porque a gente já sabe que ele funciona na teoria. A gente coloca lá os dados dos novos pacientes e o algoritmo acerta. Quando ele fala que é 92%, esse paciente muito provavelmente vai ter esse problema de saúde. Então, a gente já tem essa validação contínua e constante do algoritmo, mas a gente não sabe se ele altera a conduta clínica o suficiente para evitar que esse paciente tenha um problema de saúde. Então, a gente tem esse aplicativo, a gente teve financiamento da Microsoft, dos Estados Unidos. Na verdade, acabei de receber um e-mail agora, que foi renovado o nosso financiamento da Microsoft dos Estados Unidos, e da Fundação de Amparo à Pesquisa da Paraíba, que é um dos pesquisadores do nosso laboratório da Paraíba. Então, nós estamos começando com isso exatamente essa semana. A gente vai fazer os primeiros testes de validação desse algoritmo, desse aplicativo, e aí depois iniciar os estudos clínicos randomizados. Bom, quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não, acrescentar que isso vai ser bem mais frequente, né? Como dizia também Lorenzo, esses estudos mais pragmáticos, né? De uma população, não vou randomizar um paciente, né? Porque, na verdade, é todo o ecossistema que tem que seguir por uma estratégia ou por outra estratégia de tratamento, né? Utilizando o aplicativo ou não. Então, isso se chama estudo pragmático. E ele pode ser randomizado, pode ser cego, né? Mas ele é pragmático do mundo real mesmo. Isso a gente vai ver cada vez mais frequente, né? Em cardiologia, realmente, isso já é, inclusive em várias situações, né? Uma randomização geográfica, né? Um estado usa, o outro não, o aplicativo, mas eu concordo plenamente. Só quando a gente começar a ver, né, que o impacto é por reduzir toxicidade, aumentar
aumentar a eficiência de uma estratégia de tratamento, é que os médicos e todo o sistema de saúde vai começar a acreditar que isso faz diferença. Então, no início é um pouco pica-pau aí, né? Vai sofrer no início, mas é a única maneira, com estudos randomizados, onde a gente possa quantificar e gerar engajamento e principalmente confiança na tecnologia, né? Então, eu concordo que é o caminho. Agora, só para terminar, agora eu lembrei de outra coisa, eu acho que a gente tem que cuidar muito, né, quando isso depois for para o mundo real, né, que se não existem vieses também de que paciente ao final, ou que médico ao final, né, ele vai utilizar, né, essa tecnologia, né? Então a gente tem que ser o mais democrático possível, né? Então lembrar sempre que a tecnologia está aqui para democratizar, como tu falavas também, Luiz, que realmente eu quero que aquele médico de plantão de noite, que está cansado, que não tem experiência, ele saiba, ele confie no algoritmo e que ele possa tomar decisões sem ter necessidade de ter o especialista do lado, né? E que isso aconteça tanto num hospital de ponta, como no interior da Paraíba, como o Alexandre comentava, né, com os seus parceiros. Isso tem que ser por todos os lugares, acesso, né? E eu acho que a tecnologia tem essa capacidade de democratizar de verdade o conhecimento, né? Então, é um ponto muito importante, né? E eu queria agora fazer a provocação, que é a seguinte. Nós estamos falando de dados, né? Dados. Quando você parte de um dado que você já definiu antes como vai ser, ou qual será esse dado, a coisa fica, vamos dizer que fica mais fácil, mas fica mais simples de você desenhar a tua pesquisa, né? Agora, como é que vocês veem o futuro, por exemplo, dos dados que o Lorenzo vai coletar dentro do sistema dele, você poder mudar um pouquinho esse raciocínio, ou seja, esses dados vão te trazer insights, como o Rodrigo falou já antes, para perspectivas que você nem imaginava dentro da tua cadeia de tratamento, dentro do seu trajeto de paciente, e aí você gera uma pesquisa a partir de dados já coletados. Só que muitas vezes esses dados não estão tão lá, vou dizer, usar o termo estruturados, né, que é um termo muito técnico, e aí tem uma definição técnica que eu posso estar errado, mas não são os dados que eu defini antes. Como é que eu faço uma pesquisa com dados que eu já tenho? A gente consegue fazer isso a partir desse mundo novo aí, que é o mundo real? Eu posso começar só assim, do ponto de vista muito clínico, assim, né? Eu acho que a possibilidade existe, né? A gente tem que garantir qualidade, né, desses dados, né? Então, não é uma coisa que isso acontece na biomedicina muito frequentemente, né? A avaliação de Big Data de uma maneira exploratória. É possível, né? Mas eu sou muito pragmático nisso, assim. Eu acho que a inteligência artificial aqui, ela ainda é muito, em termo em inglês que se utiliza, é shallow, né? Muito focada. Não sei qual seria a tradução, Alexandre, me ajuda. Eu tenho uma pergunta que eu preciso responder e que, pela complexidade e porque eu tenho dados para responder essa pergunta, eu vou montar uma estratégia de extrair ao máximo a informação e ajudar essa pergunta. Eu acho que a gente ainda está talvez um pouco longe ainda de uma situação de... Claro, não, a gente isso nunca vai ser suficiente como para substituir um humano atrás da máquina, né? Então, ele vai amplificar, né? Aumentar a capacidade do médico de tomar condutas com mais acurácia, né? Mais, né, preditivas, prescritivas, né, e tal, mas não vai substituir, né? No futuro eu vejo que o médico com uma máquina vai rapidamente substituir o médico sem a máquina, né? Mas não vou tirar o médico da equação, porque as perguntas que eu vou poder responder, elas são shallow. Ajuda, Alexandre, ajuda aí com a tradução. Rasa ou fraca? Inteligência artificial fraca ou inteligência artificial rasa?
Mas a gente usa bastante isso, né, essa definição, para comparar, né, para se contrapor a uma inteligência artificial geral, né, ou superinteligência, né, que seria um algoritmo que consegue tomar decisões inteligentes em várias áreas, que a gente não está ali. Então, o que a gente tem hoje, a gente tem essa inteligência artificial fraca, inteligência artificial rasa, que é o algoritmo que consegue tomar decisões em uma área. O algoritmo que consegue predizer o risco desse paciente a óbito no próximo ano, ele não sabe jogar xadrez, esse algoritmo. Ele não sabe diferenciar um cachorro de um gato. Né? Então, os algoritmos hoje, o que a gente tem é um algoritmo que não é transferível diretamente em todas as áreas, então ele aprende a tomar decisão inteligente nessa área e ele fica nessa área. Então, acho que a gente levantou muitos pontos aí interessantes, a questão da qualidade dos dados, que é extremamente importante num país desigual, que nem o Brasil, né, onde você corre o risco, se você usar dados de prontuário eletrônico, você corre o risco, vai aprender só dados de pacientes ricos, que ele vai tomar decisões inteligentes apenas para pacientes ricos. Tá? Se você não tem dados de pacientes pobres, e de fato é uma realidade no Brasil, o prontuário em papel, em muitas regiões, ainda é uma realidade persistente, e a gente não consegue esses dados. Então, nossas pesquisas, a gente tem tido uma equipe, né, a gente tem feito esse esforço para ter hospitais, cidades pequenas, hospitais públicos que atendem a população mais carente, para ter essa diversidade de dados para garantir que não vai ter esse problema. E o outro problema que também foi mencionado é ter tecnologia para informar isso ao médico. Então, se não tem prontuário eletrônico, como é que o médico vai receber o resultado do algoritmo? Então, o que a gente tem feito é um aplicativo, né? Por isso a questão do aplicativo, onde todo médico tem celular, tem smartphone, e a nossa ideia, no momento, é ir testando via smartphone até o momento que todo médico tenha pelo menos um tablet na sua frente, ou tenha pelo menos um computador na sua frente. E uma última questão, né, que abre essa questão de ir descobrindo coisas novas a partir de dados. Então, hoje que a gente trabalha, você tem os dados, vamos ver se a gente consegue fazer uma boa predição com esses dados. Tá? O que o Lorenzo tem no eCancer é uma outra oportunidade que é de coleta mesmo desses dados, né, que é ir descobrindo o que faz o algoritmo ficar inteligente e começar a coletar esses dados que eles vão descobrindo que funcionam para o algoritmo. Então, eles têm uma coisa na mão deles, eu já tive uma conversa com o teu sócio, o Lourenço, com o César, e o que eu falei que se tem uma riqueza ali, a tua riqueza desse aplicativo é essa liberdade de você ir descobrindo o que é importante e você ir coletando esses dados, que é uma coisa que o prontuário, que nós, né, que trabalhamos com dados de prontuários eletrônicos, não temos. A gente tem os dados do prontuário e se vira aí, né? Tem que se virar com esses dados, ver se você consegue uma boa predição ou não, e às vezes a gente não consegue, aí a gente chega à conclusão, com esses dados não dá para predizer isso. Acontece. Né? Machine Learning não é magia, não é milagre, depende de qualidade de dados. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, tudo isso, esse monte de dados, gera uma pergunta em algum momento? É capaz de gerar a pergunta? Ou seja, porque foi o que o Rodrigo falou, ele tem a gente tem um jeito tradicional. Eu tenho um problema, eu penso uma solução, eu pergunto, eu vou testar aquele negócio. Aí eu recebo o dado final. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu tenho um monte de dado. Será que eu não tenho perguntas ali dentro que eu nem mesmo imaginei? E como é que eu descubro essas perguntas possíveis dentro do universo de dados, por exemplo, que o Lorenzo tem do dia a dia? Eu posso descobrir ali que, olha, toda a resposta que eu tenho a um determinado tratamento, fazendo aqui uma brincadeira, né? Pensando, olha, um tratamento X tem efeito tal, é muito bom e coisa e tal. Só que o Lorenzo descobriu nos dados dele que, olha, a questão não é essa, a questão não é se o tratamento resolve o problema inicial, é como ele resolve. A gente já tem... Como é que a gente usa isso para mudar o desenho da pesquisa clínica, criando perguntas novas a partir dos dados que a gente já tem? Um exemplo, rapidamente, né, que foi recente, foi que uma pesquisa do Google sobre diabetes e retina das pessoas, eles encontraram que eles conseguiram predizer o sexo da pessoa com imagem de retina, que é uma coisa que os profissionais da área não sabiam que dava. O algoritmo descobriu que só com as fotos da retina ele conseguia falar isso é um homem, isso é uma mulher. Isso abriu uma nova área, porque ninguém fazia ideia que existia diferença biológica de sexo na retina, né? Então, só um pequeno exemplo aí, como machine learning às vezes vai abrindo essas novas oportunidades que você não esperava. E, Lorenzo, uma coisa que me chama a atenção, eu também tive
passei pela mesma coisa que você, perdi minha mãe também para o câncer e acompanhar o tratamento é sempre muito doloroso, é justamente o quanto que a gente pode responder as perguntas do dia a dia do paciente, né? Acho que isso é que é fundamental, porque é ali que até porque é aí que talvez estejam as perguntas escondidas. No desenrolar da doença do meu paciente, diante de um tratamento que foi proposto, que a gente já sabe eventos adversos esperados, mas a gente não sabe os eventos adversos inesperados. E talvez você já saiba, quer dizer, eu digo, o seu app já sabe, o seu banco de dados já saiba, e daqui a pouco como é que eu pergunto para o teu banco de dados qual é o evento inesperado de um tratamento que tem eventos adversos conhecidos, né? Essa análise é muito interessante, Luiz, e não só a parte clínica, né, mas também a parte, quando a gente fala de tecnologia, inevitavelmente a gente passa por engajamento, né, e relevância da tecnologia ou dos produtos e serviços que você oferece àquele conjunto de consumidores, aqui, pacientes. Então, essas perguntas inesperadas surgem semanalmente, né, analisando dados de usabilidade de pacientes, né, quais são as demandas de cada perfil, demandas específicas de um perfil de paciente naquela fase do tratamento, né, seja um pré-diagnóstico ou um tratamento paliativo. Será que a gente não tem como antecipar essas demandas? Né? A gente já vê um padrão muito claro para, claro, certos perfis de pacientes, como que as demandas ao longo do tempo mudam, né? Mas será que a questão é, de fato, antecipar a demanda? Será que a gente não tem um outro artifício para suprir aquela necessidade ou aquela dor do paciente, né, sem que ele mesmo saiba, né? Antes dele conectar o ponto, a gente consegue, com inteligência ou até com empoderamento via conteúdo, é algo super simples, não tem mistério nenhum, e o valor para o paciente é gigante. Então, claro, né, qualquer evento adverso fora do que é esperado levanta um yellow flag, um red flag, benchmarks de toxicidade, claro, né, mas o que mais me encanta aqui, acho que talvez como não médico, é a parte comportamental, né? São demandas e limitações de pacientes, pessoas ao longo da jornada, e como é que a gente consegue endereçar esse conjunto de dados, né? Exatamente esse segmento aqui dentro do nosso banco de dados para levar melhor cuidado e uma melhor percepção do cuidado para o paciente. Bom, eu vou de novo fazer mais uma provocaçãozinha para vocês todos. Que é o seguinte, estamos até assistindo agora, quem vê televisão, estão assistindo até uma campanha publicitária muito bem feita, e diga-se passagem, de um banco, que fala sobre o segredo dos dados, né? A proteção desses dados, o nível de cuidado de privacidade desses dados que são coletados até em ambiente, principalmente em ambiente de pesquisa clínica. A gente sabe que no Brasil a gente não tem nenhum protocolo tão formal como o RIPA nos Estados Unidos e outros em outros países. Mas teremos daqui a pouco, ou já estamos aí, diante da Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que isso vai impactar, ou em termos de custo, em termos de estrutura que tem que ser modificada, para a gente já começar com o pé direito e não ter que dar 2 passos atrás? Eu posso começar com a minha experiência. Na verdade, todos os dados que a gente recupera agora, já desde setembro do ano passado, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, agora tem o primeiro filtro, que é o consentimento do paciente, né? Então, a gente já, toda a informação anterior a esse período, a gente já, na verdade, para os pacientes ativos em tratamento, tinha um consentimento informado, que possibilitava o uso de um dado anonimizado. A partir de agora, de setembro do ano passado, então, a gente já não segue nada adiante se esse consentimento não está assinado, e a gente tem realmente uma equipe atrás
né, toda uma estrutura, uma operação no grupo para garantir que isso aconteça de verdade, né? E, sem dúvida, ele é muito importante, né? Em termos de estrutura de dados e tecnicamente, a gente já é capaz de anonimizar, né, essa informação, ou inclusive garantir de que eu posso talvez tirar o nome, data de nascimento, local onde vive o paciente, né, as características demográficas, e parece que isso seria talvez suficiente para anonimizar essa informação, mas não é verdade, né? A gente sabe que no campo aberto, que os médicos escrevem, lá tem muita informação que é capaz de realmente poder reidentificar pacientes e familiares. Então, existe um cuidado realmente ao detalhe para que isso seja factível, né? Trabalhando dentro de um entorno de pesquisa, né? Mas agora na verdade, a gente considera uma mudança de mindset mesmo, né? Ou seja, aqui o do paciente é o dono do dado, nós estamos guardando a informação, nosso dever é guardar a informação da maneira mais privada possível e usá-la com consentimento dele para benefício individual e coletivo, para benefício realmente de todo um sistema, e não para ganhar dinheiro ou para qualquer outra coisa paralela, né? O ganho real, na verdade, não existe um objetivo secundário, é um objetivo primário de tratamento, assistência individual e coletivo. Eu vou aproveitar o gancho do Rodrigo aqui. O dado é do paciente, né? E isso é muito interessante como a LGPD, eu concordo plenamente aqui que, primeiro, vem em muito bom momento e segundo, vem para nivelar um segmento que eu sinto que ainda era bastante cinzento, né? Então, a palavra-chave para mim é transparência, né? Transparência para o proprietário do dado, né? Para que é que você está fazendo com o dado, qual é a finalidade, né, da coleta ou captura daquele dado específico e para onde isso vai, né? E como é que você vai armazená-lo, seja em trânsito ou o dado parado, né? Armazenado. E existe esse paradigma, né? O dado é do paciente ou o dado é de um hospital, digamos assim, né? E os consentimentos digitais, é o que a gente tem aqui hoje, né? Deixam de maneira muito clara, né? Olha, o dado, a gente está empoderando você com informações qualificadas sobre o seu tratamento, né? E esses dados vão ser usados para tais finalidades. E se você se opor a qualquer momento, você pode pedir a deleção desse dado, né, ou que não, de fato, seja usado para um critério ou outro. Então, é uma segurança não só para o proprietário do dado, mas para o segmento como um todo, e principalmente para a gente que trabalha com dados da mais alto nível de sensibilidade, né, dados de vida de paciente. Então, a gente olha com muito bons olhos, a LGPD rege desde desenvolvimento de produto até tratamento de dados. A gente tem aqui uma banca extraordinária também, trabalhando diariamente com a gente, e o objetivo é sempre tratar esses dados e devolver valor para o paciente e desdobramentos positivos para o ecossistema como um todo, né? Essa é a finalidade no final da linha. Bom, a gente já está encaminhando aqui para os momentos finais do nosso encontro. Eu quero agradecer, eu queria ouvir aí as palavras do Alexandre, e do Rodrigo e do Lorenzo mesmo para finalizar. E deixar aqui já de cara avisado o seguinte, dia 28 de abril, eu espero todo mundo de volta aqui. A gente vai estar conversando sobre os desafios de se fazer pesquisas inovadoras no Brasil. A gente falou no encontro passado sobre os desenhos inovadores de pesquisa. Hoje falamos sobre ferramentas, eventualmente, desculpe chamar de ferramentas,
né? Mas as ferramentas diferentes para fazer esses desenhos de pesquisa. E aí, como é que realmente a gente pode criar os desafios para se criarem pesquisas inovadoras no Brasil? 28 de abril, já deixo marcado com vocês o nosso próximo encontro. Então, para os nossos participantes, fica aberto aqui as palavras finais de vocês. Uma sequência, então, eu quero agradecer, eu acho que reiterar, bom, confirmar mesmo essa ideia de que a gente não, nós, médicos, somos, né, adotamos tecnologia relativamente fácil, eu acredito, né, mas a gente ainda tem um freio muito grande, assim, no momento de realmente, não sei como expressar, mas ser capaz de reconhecer as nossas limitações e que no futuro vão ser cada vez maiores para dar uma resposta para os pacientes né, e ajudar a tratar o paciente da melhor maneira possível. Quer dizer, a gente não pode pensar que é o conhecedor completo, né, porque a complexidade da informação vai exigir o uso de ferramentas, né? Então, assim, temos que adotá-las também, sempre questionar e sempre buscar a validação dessas ferramentas, não acreditar de maneira cega, mas, ao mesmo tempo, ser, assim, dar muita boa-vinda para essas ferramentas, né? Porque, senão, a gente não avança realmente em Big Data aplicada, né? Em oncologia ou em medicina. Bom, eu queria terminar com um pouco sobre o que eu falei, sobre essa questão da importância na área e de valer o investimento nessa área, investimento de capital humano, né, de você, de fato, ir atrás, estudar sobre a área, porque a demanda está muito grande hoje por hospitais, acho que foi o Rodrigo que mencionou, né, que hospitais já têm andares inteiros, né. Eu brincava com a Einstein, a primeira vez que eu conheci a equipe de ciência de dados deles, eles mostraram uma sala grande, eu falei, daqui a pouco vai ser um prédio, e aí ano passado eles me falaram que estão se mudando para um prédio agora, a equipe de ciência de dados, né? Então, os hospitais, grandes hospitais, estão querendo muito contratar, as empresas estão querendo muito contratar, e não estão conseguindo contratar, né? Por isso que vocês veem os salários completamente altos hoje em dia, né, de profissionais de machine learning, profissionais de ciência de dados, porque é uma área importante que ainda tem poucas pessoas. E o interessante da área é que ela está totalmente online. Tá? Então, e a gente não liga para a formação das pessoas. Então, no meu laboratório, que é um laboratório de machine learning, né, a gente tem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, todas as profissões que você pode imaginar, de pessoas que se começaram a interessar em decisões inteligentes, a tirar valor dos dados, foram atrás, estudaram, começaram a programar, começaram a aprender a estatística, e hoje são cientistas de dados, trabalham com machine learning. Né? E finalizando, né, com essa questão de que por que investir numa área, porque é uma área que não vai embora. Né? Então, se vocês acham que estão ouvindo falar muito hoje de inteligência artificial, esperem daqui a 2 anos. Vocês vão ver que eu ouvi falar muito. Se em 2 anos vocês acharem que estão ouvindo falar muito, esperem mais 2 anos. Por quê? Porque os 3 fatores estão empurrando a área para cima, aqueles 3 fatores que eu falei no início, o Big Data, a capacidade computacional e avanços técnicos na melhoria dos algoritmos, só estão aumentando e não vão parar de aumentar. E decisões inteligentes a partir de dados, a gente não vai acordar amanhã e, de repente, a melhor forma de tomar decisão é unidunité, é sorteio, é aleatório. Não, a gente vai cada vez procurar mais decisões baseadas em dados. Então, assim, é uma área que eu queria incentivar todo mundo a vir para a área. Tem uma coisa que foi mencionada. Médico, algoritmo não vai substituir médico, mas médico que sabe usar esses algoritmos para melhorar decisões vão substituir os médicos que recusarem a utilizar esses algoritmos. Lorenzo, temos algo aí? Vamos. Legal, gente. Pelo lado do empreendedor da saúde, é interessante que a pandemia botou o spotlight na maioria das soluções de saúde digital. Né?
E eu sinto que a maioria desses empreendedores não tem contato com a área de pesquisa clínica, né, e ainda não entendem como as suas soluções podem contribuir para esse segmento. E eu tive a sorte de ter um mentor aqui que se virou amigo e que me instruiu, né, me deu o caminho das pedras, e hoje a gente, né, já tem uma unidade de negócios em clinical trials, especializada em oncologia, mas ainda tem muito a aprender, né? Então, a provocação aqui né, olha, vão atrás de profissionais como o Alexandre, como o Rodrigo, como tantos outros pesquisadores no país, entendam como as suas soluções em saúde podem contribuir para esse data set tão grande, né, e como que a gente consegue gerar cada vez mais inteligência e valor para a vida de tantos pacientes e para o nosso querido ecossistema de saúde no Brasil. Bom, então eu queria agradecer a todos. O doutor Rodrigo teve que sair correndo, tinha um paciente para atender, gente, por isso que deu essa sumida, mas ele avisou para a gente aqui internamente. Esperamos vocês dia 28 de abril para o nosso próximo encontro. E eu acho que essas palavras do Lourenço fecharam muito bem. Todo mundo que trabalha com saúde tem um objetivo: é melhorar a saúde das pessoas, melhorar a saúde do país como um todo. Eu acho que o ambiente digital ele é extremamente propício para a gente romper de vez com duas coisas. Primeiro, que todo mundo entenda que não existem duas saúdes diferentes no Brasil, só existe uma, né? Apesar da gente ter desigualdades, tem, como qualquer país do mundo tem desigualdade, mas a gente não tem duas saúdes, a gente tem uma só, e a experiência digital, tanto na área da pesquisa quanto na área da assistência, podem dar essa resposta e acabar de fazer essa junção fundamental entre o que a gente entende como saúde privada e saúde pública, que, no fundo, nós estamos falando da saúde dos brasileiros. Então, eu quero agradecer de novo a Libs, nosso programa de incentivo à pesquisa clínica. Nossos encontros vão continuar. Espero vocês dia 28 de abril. Até lá!